A paz do Senhor, amada igreja, eu sou o diácono poeta Roberval Messias CZS, estou aqui para ler a palavra de Deus para você. Vou ler hoje no livro de Mateus, capítulo 14, do 1 ao 36. A morte de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse a seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele? Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manifestado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la, e querendo matá-la temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu como juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dar-me aqui no prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se mais por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguia a pé desde a cidade. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com elas, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Desperte a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é misto que vão dar-lhe-vos de comer. Então lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: Trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixinhos, e erguendo os olhos ao céu, o abençoou e, partindo o pão, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Glória a Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-lhe, dizendo-lhe: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genesare. E quando os homens daquele lugar a conheceram, andaram por toda aquela terra em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogavam que ao menos ele pudesse tocar a orla da sua veste. E todos que o tocavam ficavam sãos. Glória a Deus, amada igreja, que nem a palavra de Deus fala para nós aqui no livro de Mateus, capítulo 14, do 1 ao 36, que primeiramente ela fala da morte de João Batista. A morte de João Batista aqui é para nós, serve para nós de exemplo, amada igreja, que os profetas, os pregadores da palavra de Deus, os verdadeiros, não é os falsos profetas, sofrem perseguição, igreja. Não está diferente do tempo de Jesus Cristo, não. A diferença é que hoje as pessoas crêem bem menos do que naquela época.
Mas João Batista pregava a palavra de Deus, não negou jamais Jesus Cristo. E quantos tem muito que faz isso? E quando Jesus Cristo andou por cima das águas, Pedro pediu para ir lá. Ele andou um pouco, mas ele começou a olhar por lado. Ou seja, no lugar dele olhar para frente, que estava Cristo, ele olhou para o mar e para o vento. É tanto que a palavra de Deus diz, Jesus Cristo diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? É isso que nós temos que fazer, amada igreja. Parar de duvidar, porque quando Deus promete, Ele faz. A palavra de Deus fala que Deus não é homem, para que minta e para que não cumpra suas promessas. Jesus Cristo está voltando. E nós temos que louvar, glorificar e exaltar ao único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. João Batista sofria cada perseguição pregando o Evangelho de Cristo. Hoje a maioria das congregações sofre perseguições. Você liga a televisão, sempre tem aquele lá que alguém invadiu, assaltou, não sei o quê. Isso é a palavra de Deus se cumprindo, igreja. Por isso que nós temos que buscar a Cristo diariamente. Ok? Sou o poeta Rubem Messias CZS. Acesse o YouTube Igreja Evangélica Apostólica Setor Cobal. Se inscreva lá, ajude o canal a crescer, porque quanto mais gente se inscrever, melhor é. Para que em breve eu possa fazer uma filmagem lá, ou do culto, da conferência, congresso, se Deus quiser. E não Jesus Cristo vai dar certo. Compartilhe, ajude o canal da igreja a crescer. E uma coisa também, pare um momento. A vida não é só trabalho não, igreja. Os dias estão mais reduzidos, passa rápido. Busque a Deus, lembre de Deus também. Esqueça um pouco essas coisas que o mundo oferece e se apegue na única coisa que você vai levar por toda a vida, que é a palavra de Deus, o nosso alimento espiritual. A paz do Senhor para tudo.